Vamos trabalhar, tem vários assuntos hoje. Claro, você sempre pode participar usando a hashtag Correspondente Médico. Manda sua pergunta para cá, sua dúvida sobre saúde, sobre os assuntos que a gente vai repercutir a partir de agora. E o nosso primeiro tema de hoje, doutor, são os testes do tipo PCR. Quase 7 milhões de unidades desse teste, aquele do cotonete, que é considerado padrão ouro, foram comprados pelo governo e estão parados. O problema maior é que a data de vencimento está bem próxima. Então, o PCR, que a gente também chama de exame molecular, é considerado um dos mais eficazes para detectar o novo coronavírus no organismo. E a validade dos kits seria entre dezembro deste ano e janeiro de 2021. O valor investido pelo Ministério da Saúde foi de 290 milhões de reais. A pasta não confirmou o prazo de validade, mas citou a chegada de estudos de viabilidade estendida para os testes. Doutor, para a gente ter uma ideia e entender melhor do que se trata, né, desses testes todos vencendo, como é que funciona o armazenamento desses kits? Existem critérios que são adotados para se entender e para se manter todos os seus componentes funcionando de forma adequada. Então, isso tem a ver com o acondicionamento, com a temperatura, com a umidade, com o momento em que você, então, abre o kit e utiliza e depois até mesmo como você armazena o material coletado. Então, o kit deve ser armazenado e resfriado a 4 graus Celsius. Então, a gente pode imaginar, a gente mora num país tropical, isso aqui não pode ficar em temperatura ambiente de forma alguma. Caramba! Quando ele é aberto, você pode usar até por 72 horas, esse é o prazo relacionado, então você tem aí uma viabilidade que a gente já sabe que é estabelecida, e após a coleta deve ser condicionado a menos 70 graus Celsius. Isso porque esse tipo de exame, ele coleta a secreção, tanto da região orofaríngea, como também da região nasal, e existe ali a pesquisa do material genético do vírus, para que você possa, então, detectar em laboratório se existe ou não a sua existência. Certo. Bom, a gente está falando, então, de como é que a gente faz com esses kits para preservá-los, e o prazo original é de 8 meses. Qual que é a possibilidade de ser estendido? Tem como fazer isso, doutor, com esse tipo de substância? O que acaba acontecendo é o seguinte, existem diversos estudos, isso em outras áreas da medicina também, na qual você tenta entender se é possível ir além do que a validade do fabricante é estipulado. Isso porque existe uma margem de segurança. Então, quando você fabrica qualquer produto, até mesmo quando você esteriliza um material, a ciência já mostra mais ou menos o que te dá uma segurança média para que você possa, então, utilizar aquele insumo, aquele produto em questão. Agora, é lógico, quando você tem uma demanda, uma necessidade especial, você pode lançar mão de estudar em laboratório, ou até mesmo na aplicação, se é possível ir um pouquinho além do que o fabricante estipula, do que é estipulado e normatizado por lei. Muitas vezes você vai ter ali uma margem de segurança adicional e frente à necessidade, à realidade, a gente está vendo aí as contas, os números, né, e a vigência da pandemia, vai ser super importante entender se mais do que 8 meses é possível de ser utilizado esses kits. Com certeza, até porque a gente está falando da importância de testes como o PCR no momento em que o número de internações sobe em várias partes do país. Doutor, vamos para o próximo tema, então? Segundo tema do dia, vamos falar sobre a possível relação entre obesidade e o desenvolvimento de Alzheimer. Um estudo, gente, realizado pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, identificou que a obesidade na meia-idade pode ser um fator de risco para futuros quadros de demência. Os pesquisadores alertam que quanto maior o peso, menos sangue pode chegar ao cérebro. E esse fator, a longo prazo, pode acabar danificando o órgão. Doutor, para a gente entender melhor, como é que funciona essa relação do fluxo sanguíneo com a quantidade de gordura no corpo? É uma relação direta mesmo? Existe uma relação na qual o próprio coração e o aparelho cardiovascular precisa dar conta do corpo físico. E existe uma relação na qual o tamanho do seu corpo ele deve ser adequado para tudo que pode ser bombeado em termos de sangue. Quando você tem a colocação de quilos a mais e principalmente da expansão de uma determinada parte do corpo, um determinado tipo de tecido, essa necessidade biológica pode ser dividida. Então, você imagina o seguinte, a pessoa não é que ela vai ficar sem fluxo de uma forma grave que ela não possa funcionar no dia a dia. Não, mas pode existir uma competição, de forma que se ela precisasse receber, por exemplo, 100 ml, ela passa a receber 98, 95, eu estou falando aqui números genéricos. Sim. E a médio e longo prazo isso pode impactar. Porque o nosso tecido cerebral, ele é totalmente dependente de um fluxo sanguíneo cerebral adequado, no qual vai receber oxigênio, glicose e outros nutrientes para que os neurônios possam funcionar de uma forma adequada. Agora, qual que é a região do cérebro que pode apontar o maior risco de Alzheimer?
A gente sabe que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que tem como característica principal a destruição lenta e progressiva de neurônios, principalmente nos que estão relacionados com o processo de formação de memória. Então, existe uma área, uma estrutura cerebral profunda que fica nos lobos temporais, que é essa região lateral que a gente tem logo acima dos nossos ouvidos, chamado hipocampo, tanto direito como esquerdo. Nessa região, existe o processo de fixação da memória. Então, eu tenho uma experiência, por exemplo, durante o dia, eu aprendi alguma coisa, eu vivenciei uma situação, e principalmente durante o período do sono, o nosso cérebro faz uma edição dessas memórias. E aquilo que tem uma maior relevância, tanto em termos de conteúdo, como também em termos de emoção, acaba sendo organizado de uma forma que fica cristalizado nessa região. A gente sabe que o Alzheimer tem como ponto principal de início da doença a alteração dessa região. Esse estudo, ele também acaba falando que os pacientes com essa obesidade na meia-idade podem ter essa região como ponto principal de início desse problema, o que a gente sabe que vai acometer, então, o processo de formação de memória de médio e longo prazo. E essa relação com a obesidade pode ajudar no desenvolvimento de tratamentos, doutor, mais eficazes para o Alzheimer? Isso faz com que a gente pense como reverter, ou pelo menos como preservar melhor os neurônios dessa região. Então, se a gente sabe que existe um índice de massa corpórea, é lógico, a gente não se baseia só por isso, né? Porque tem toda uma questão do biotipo e do funcionamento do corpo como um todo. Priorizar, ter um corpo proporcional, de modo que o fluxo sanguíneo cerebral em regiões vitais como essa seja preservado, é fundamental. E é lógico que a obesidade, muitas vezes, ela traz outras comorbidades, outras características do próprio estilo de vida em conjunto. Então, o indivíduo pode ter pressão alta, ele pode ter um diabetes tipo 2, por exemplo, ele pode ser sedentário, ele pode ser tabagista, ingerir bebida alcoólica. E a gente sabe que todo esse coquetel de situações ou de comportamentos podem também acometer o fluxo sanguíneo cerebral e a médio e longo prazo danificar o órgão, o que faz com que você lá na frente, que poderia ter um desempenho intelectual adequado, passe a ter um desempenho intelectual regular, médio e até mesmo, enfim, compatível com uma situação de demência. Sim, vou reforçar o convite para quem quiser tirar as dúvidas, mandar pelo Twitter, pela hashtag correspondente médico. Doutor, é possível estipular um prazo para o cérebro se recuperar dessa ausência de fluxo sanguíneo, por exemplo, e prevenir no futuro alguma demência? É bom lembrar que o Alzheimer é um tipo de demência, né, doutor? Demência acaba sendo toda aquela uma síndrome, né? Diversas doenças podem provocar demência que representam uma perda das habilidades cognitivas no decorrer do tempo. 50% delas geralmente está relacionado com Alzheimer, que não é exclusiva, você pode ter situações associadas, como demência cerebrovascular, hidrocefalia de pressão normal e outras doenças neurodegenerativas. Então, quando você fala para mim de fluxo sanguíneo cerebral, é lógico, se eu tiver uma interrupção abrupta, que é o que acontece no acidente vascular encefálico, ou seja, um vaso entupiu, sangue não chegou, a viabilidade do órgão pode deixar de ser, a gente pode falar em mais ou menos numa ordem de 5 minutos. Tá? Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um fluxo sanguíneo cerebral reduzido a médio e longo prazo e o impacto disso sobre a viabilidade do órgão. Então, quando eu trago isso para a minha prática clínica, eu trato muito paciente idoso com hidrocefalia de pressão normal, a gente sabe que existe um acúmulo de líquido que atrapalha a perfusão cerebral. O que os trabalhos mostram é que se eu faço uma cirurgia, eu coloco uma válvula nesse paciente, até no período de 2 anos do início dos sintomas, eu tenho uma chance muito maior de recuperação neurofuncional. Então, aqui a gente poderia dizer e até passar um alerta para a população. Você está com índice de massa corpórea elevado, você entra dentro da classificação de obesidade, presta atenção, procurar um profissional, porque assim sempre é tempo de você voltar a ter um estilo de vida saudável, procurar um endocrinologista, enfim, reequilibrar seus hormônios, mudar seu estilo de vida e com isso então garantir um fluxo sanguíneo cerebral adequado por pelo menos aí o período de 2 anos. É isso. Agora vamos para o próximo tema então, porque tem a ver com também saúde, estilo de vida, mas agora a gente vai falar sobre saúde dos ossos. Uma pesquisa conduzida pela Universidade de Oxford acendeu um alerta para pessoas que optam pela alimentação vegetariana ou vegana. Esse estudo, que foi publicado pela revista BMC, aponta que este grupo pode ter risco maior de fraturas ósseas na comparação com pessoas que consomem carne regularmente. O levantamento acompanhou cerca de 55 mil pessoas que vivem no Reino Unido entre os anos de 1993 e 2016. É claro que aí, doutora, a gente tem que considerar como é que cada um equilibra a alimentação, mesmo os vegetarianos e veganos, se estão fazendo um equilíbrio legal enquanto estão consumindo, não estão consumindo a carne. Mas como é que a gente pode conservar a saúde dos ossos, mesmo com hábitos alimentares que excluem a fonte importante de proteínas? Roberta, o esqueleto como um todo tem um papel fundamental. A gente vive num planeta onde tem a força da gravidade e mesmo que a gente tenha músculos que respondam aos nossos estímulos cerebrais, você precisa ter uma estrutura
saudável para que você possa viver e se relacionar com o mundo como um todo. Então, quando você tem uma dieta restritiva, e a gente fala aqui principalmente da proteína, do cálcio, você pode imaginar que a saúde dos ossos, que depende disso como constituição física propriamente dita, pode ficar comprometida. Então, se a pessoa decide tomar esse caminho, é importante que tenha aí um acompanhamento de um nutricionista, de um profissional da saúde, porque existem estratégias que podem ser adotadas para que não exista uma carência e a pessoa, de repente, tomou uma decisão pensando tanto numa vida melhor do ponto de vista físico, como até mesmo mental, e, de repente, vai padecer ali na frente com um problema que é totalmente prevenível. Então, assim, desde a escolha, por exemplo, de alguns alimentos, então a gente imagina verduras com uma cor verde escura, algumas leguminosas, algumas sementes, até mesmo o alho, que são ricos em cálcio, podem ser utilizados no dia a dia para tentar, de alguma forma, manter isso mais elevado. Ou até mesmo a suplementação que você pode adquirir numa farmácia, enfim, sob orientação do profissional. Eu falei da proteína, mas a questão é o cálcio, né, doutor? Nesse caso que a gente está falando dos mas ossos. existe uma correlação junto com isso, tanto proteína como cálcio, principalmente. Sim. A gente segue falando sobre esse assunto, então dá para repor de outro jeito? Quem opta por uma alimentação sem carne consegue repor? Sim, consegue repor, lembrando que também não depende só da alimentação, não depende só da ingesta de cálcio ou de outros oligoelementos para que você tenha saúde dos ossos. A exposição à luz solar também é fundamental, porque a vitamina D ela entra em conjunto com todo o processo do metabolismo ósseo e da saúde dos ossos. Aqui a gente pode ver uma ilustração, olha que interessante, comparando, né, uma bacia, aqui a gente fala da região do quadril, da articulação coxofemoral saudável e uma com osteoporose. O que a gente percebe por essa ilustração é que o osso ele fica mais poroso. O nome mesmo da doença já faz a gente imaginar o que está acontecendo, ele fica mais poroso. Então, com isso, existe uma suscetibilidade maior à fratura. E uma fratura, por exemplo, de colo de fêmur, pode impactar na qualidade de vida, na sobrevida da pessoa e acaba sendo um risco até mesmo de morte. Sim, mas nem só veganos e vegetarianos têm a osteoporose, né, doutor? O que pode causar também a doença? Exato. Alterações no metabolismo da vitamina D, do próprio cálcio, essa questão da relação com a exposição da luz solar e o próprio processo da manifestação do envelhecimento pode ter alguma coisa de alteração que favorece com que essa doença venha aparecer. E por isso existem exames que você pode fazer e você pode acompanhar para que você possa prevenir esse problema. Sim, é sempre importante acompanhamento, né, médico ou de um nutricionista. Mas a longo prazo, a estrutura óssea pode ser prejudicada conforme os anos vão passando. Então, pessoas mais velhas com restrições alimentares, elas correm, de fato, mais riscos com essas restrições? Sim, elas correm mais risco. Por isso que a gente está aqui para justamente orientar as pessoas, né? Você pode tomar qualquer decisão na sua vida, isso é uma coisa do livre-arbítrio, mas é importante entender que existem necessidades básicas do nosso corpo físico que precisam ser supridas. Caso contrário, você pode evoluir com doenças, não só essas, né, como outras também relacionadas com a falta de vitaminas. A gente sabe, por exemplo, que o hábito vegano ele pode levar a uma carência de vitamina B12. Problema nenhum, mas pode ser suplementado e deve ser suplementado para que a pessoa tenha uma vida saudável e uma vida plena. Bom, vamos passar para o próximo tema, então. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, descartou qualquer possibilidade de lockdown, aquele fechamento mais duro, e negou que o estado esteja vivendo uma segunda onda da Covid-19. Com mais de 22 mil vítimas e 340 mil casos de infecção pelo novo coronavírus, o Rio promete disponibilizar até 450 leitos para tratar os pacientes, além de inaugurar 5 postos para a realização de exames dos tipos PCR e também raio-x. Doutor, qual que é a importância da testagem? A gente fala tanto sobre esse assunto por aqui, né? Mas a testagem em massa, nesse momento em que a gente vive o risco de uma segunda onda ou pelo menos de um repique de casos, né? Ainda que primeira ou segunda onda, temos um momento importante aí de alta. Quando a gente tem a previsão de uma possibilidade de piora, isso em qualquer setor da vida, mas a medicina é muito assim, você quer estar perto dos dados do acontecimento, para que você possa tomar uma atitude correta, né? Desde orientar um comportamento da população, até mesmo com diagnosticar e principalmente tratar aquelas pessoas que merecem e precisam desse reconhecimento e desse tratamento. Então, exames, por exemplo, como o PCR, trazem para a gente uma informação concreta de quais são os números e quais pessoas eu preciso selecionar, então, para prosseguir uma investigação, até mesmo manter isolada e orientar tratamentos específicos. O raio-x, ele é uma forma simples, rápida, para você avaliar a qualidade anatômica dos pulmões. Então, se existe algum indício ali de alteração pulmonar, além da parte clínica, você pode, de repente, pegar essa pessoa, selecioná-la para fazer uma tomografia depois, um exame mais especializado, que você pode ver um padrão já descrito na literatura, compatível com o coronavírus, e com isso, então,
abraçar e tratar o maior número possível de pessoas. Sim, e chamou a atenção também esse exame de raio-x logo no início da infecção. Por que ele é feito, doutor? Olha, quando você faz uma triagem e você identifica a alteração pulmonar, mesmo que a pessoa esteja saturando bem, ou seja, mesmo que ela ainda esteja com os níveis de oxigênio adequados temporariamente, mas você conseguiu perceber isso no pulmão, algumas condutas são tomadas. Né? Não é raro pessoas, de repente, estão se sentindo bem, fazem uma tomografia, de repente já tem o padrão característico da infecção pelo coronavírus e quando você vai ver, num período curto, elas evoluem para uma insuficiência respiratória. Então, como triagem rápida, através do raio-x, identificando alterações nesses órgãos, você pode tomar uma atitude e, consequentemente, salvar vidas. Doutor, só lendo aqui algumas participações que a gente teve na hashtag Correspondente Médico, o César Castro, a gente falou sobre demência, sobre o mal de Alzheimer, quer saber se a doença pode ser hereditária. Existe uma correlação, principalmente em casos em que a manifestação acontece por volta dos 50 anos de idade. Mas aqueles casos que aparecem depois, nem sempre tem uma correlação direta com a parte genética propriamente dita. Na verdade, isso é um campo de estudo em toda a medicina e principalmente dentro das neurociências, porque tem toda a sua importância em termos de número de acometimento de pessoas. Sim, essa foi a mesma pergunta do Guilherme Tetes também. A Isabel Silva quer saber como é que a gente pode prevenir as demências. Você falou um pouquinho sobre o assunto, né, doutor? Mas ela quer saber um pouco mais. Assim, ó, o conceito é o seguinte, se eu tenho neurônios que podem ser treinados no decorrer da vida e me oferecer caminhos diferentes para que eu possa exercer a mesma função, a gente precisa fazer. Então, além de ter um estilo de vida saudável, a gente sabe que anos de escolaridade ou de interesse por assuntos diferentes fazem com que o seu cérebro ele seja turbinado. Então, quando você tem uma carência por uma perda de neurônios, outros caminhos já foram treinados e testados, além de, obviamente, prestar atenção em algumas coisas que muitas vezes as pessoas deixam passar em branco, como, por exemplo, a alteração ou perda da audição na média idade. Então, a gente não tem preconceito de colocar um óculos, o óculos até é um item chique da moda, não é isso? Mas quando a pessoa precisa botar um aparelho auditivo, muitas vezes ela tenta postergar isso e a gente sabe que a entrada sensorial através do ouvido é super importante. Certo, essa foi a pergunta, na verdade, da Rita, não foi da Isabel. Obrigada pela participação, doutor Fernando. Até amanhã. Obrigado a você e até breve, pessoal.